Gente, boa tarde. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida agora, que é o Carlos Charoni, que é meu professor, uma pessoa que me ensinou eletro, como eu sei hoje. Oi, Lu! Oi, minha amiga querida. Então eu vou convidar o Charoni para conversar comigo e mais tarde, às 6h30, no horário da minha live normal, eu vou ter o prazer de conversar com uma otorrinolaringologista, que é a Sabrina Farnese, tá? Deixa eu ver se o Charoni já entrou aqui. Já chegou. Fala, Luzinha. Oi, querido. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, bem, tudo em ordem. Que prazer falar com você, Charoni. Sempre bom. Que bom estar aqui, agradeço o convite. E que assunto maravilhoso que a gente vai abordar. E a Pois gente vem é. discutindo já há algum tempo. Estou muito honrado com o convite. Mais um convite. Imagina, imagina, amigo. Eu realmente fico muito feliz. Deixa eu ligar esse ar aqui, que hoje tá calor aqui dentro. Aqui em Enfim. Belém também tá quente. É, né? Hoje deu uma parada no vento, porque eu moro num lugar que tem muito vento. Mas hoje deu uma parada no vento aqui que não tá bom, não. Não tá bom, não. Enfim. Mas a gente tá, antes de mais nada, quero contar para as pessoas que eu convidei o Charoni para fazer parte das pessoas que vão escrever o meu livro comigo. Então, o capítulo de Eletro é teu. E eu fiquei Que muito bom. feliz com o teu aceite, né? Muito feliz porque realmente você é uma pessoa que me ensinou eletro, como eu sei, me ensinou a pensar eletro, e hoje os raciocínios que eu tenho foram por sua causa, né? Então é muito legal ter uma referência como você falando no meu livro exatamente sobre isso. Por isso que assim, é importante para mim ter você perto o tempo todo, estudioso do jeito que você é, enfim. E eu queria, Eu na me verdade, sinto falar sobre muito, isso. eu me sinto muito honrado, Fernando, porque que bom. eu venho acompanhando, te acompanhando, venho acompanhando teu sucesso relacionado à tua intervenção e esse convite de participar do capítulo de eletroestimulação no teu livro, para mim, como eu te falei, eu fiquei muito emocionado, que eu acho que é um recurso que a gente tem que ter realmente muito raciocínio clínico É, e a gente precisa de muita responsabilidade relacionada ao uso dele. E sim. quanto mais informação a gente levar de maneira que fique mais claro para quem utiliza o recurso, conhecer as unidades, saber e se sentir seguro, que eu acho o que eu vejo muito, Luísa, ainda com nossos colegas que utilizam o recurso ou que fazem um curso de formação, é justamente a insegurança de usar o Isso, recurso. A gente não isso. pode ser inseguro, né? É. Principalmente quando a gente está levando um recurso que de fato vai utilizar bastante, ele é muito eficaz e que vai agregar valores imensuráveis para o tratamento de nossos pacientes. Imagina para quem utiliza a voz profissional. É impressionante a diferença que fez na minha vida profissional. Né? Quando eu comecei a usar o eletro, eu acho que eu fiz parte da sua primeira turma de eletro, né? Foi, primeira turma. E então foi muito legal porque eu fiquei. Eu acho que vocês me ensinaram de uma tal forma a pensar, né, a raciocinar clinicamente, que na verdade eu desenvolvi um protocolo básico para voz, mas claro, cada paciente é um e algumas pessoas eu trabalho de uma forma, outras de outra. Mas é muito legal porque eu atendo lá no consultório, eu tenho uma série de pacientes, mas fora isso, eu tenho meninas que vêm, né, meninas, meninos, enfim, que vêm da UFRJ e que estão se formando, então eles estão fazendo estágio comigo. E assim, eu ensino a minha técnica, mas eu faço questão que eles façam eletro, porque não adianta ter um protocolo, né? Eu acho que tem que pensar clinicamente, é aquilo que a gente fala o tempo todo. Então, assim, para mim funciona a minha técnica, o meu protocolo, mas, cara, de vez em quando tem uma pessoa que você fala assim, não, não é isso que eu vou fazer. Aí você para pensar, você muda alguma coisa, funciona naquele, aí os meninos falam para mim assim, mas por que você mudou? Olha, se Na você pensar verdade, assim, né? você falou uma coisa que é excelente, é relacionada ao protocolo. Não é que a gente, de fato, desmenospreze o protocolo. Não, o Não, protocolo realmente ele deve existir, deve ser uma base para o tratamento. Só sim, que em cima do nosso protocolo, a gente precisa visualizar, ou seja, ele vai ser um norteamento, vai nos nortear. Né? Como eu exatamente. digo, protocolos devem existir, sim, mas a gente respeitando o que você falou, a individualidade, porque a gente pode mudar a qualquer momento o plano daquele paciente do Maravilhoso. paciente. A gente desenvolver, eu acho que eu tenho
focado muito isso na minha prática clínica, Luísa, que é assim, será que a gente poderia mesmo direcionar um protocolo, ou se a gente pensar no fluxograma de processo, que eu acho que é mais abrangente, e aí a gente já te dá uma base. E aí eu pensei muito, e eu gostei muito do teu tema de hoje, da live, que foi relacionado ao cuidado da voz profissional. A gente fala muito de cuidados, mas será que esse cuidado ele deve seguir o norte, ele deve ter um norte? Será que ele tem que ter um norteamento? Aí eu sempre falo, e assim, eu fiquei muito feliz de poder falar, precisa de um fluxograma, precisa de um processo, a gente precisa entender o que é esse cuidado com a voz, até para preparar o profissional que quer se dedicar a esse tratamento. Sim, e é engraçado que às vezes a gente até prepara uma sessão, né? Você fala, não, vou fazer isso com a pessoa e tal, e aí a pessoa chega completamente diferente, de repente precisando só de um colo, e aí a coisa muda completamente, né? Você tem que mudar todo o protocolo que você estava pensando em fazer, e é muito engraçado, porque eu fiquei muito impressionada. Eu estou fazendo o curso do Charone de novo. Foi assim, é importante a gente fazer, é importante eu falar isso, tenho que te agradecer muito por esse curso, porque realmente é uma nova visão. Depois de quase 5 anos atendendo com eletro, né, eu estou fazendo de novo. E engraçado porque tem determinadas coisas que você acaba esquecendo, enfim, é uma atualização. E você é uma pessoa que está o tempo todo estudando, né? E você falou uma coisa com relação a essa coisa de outros profissionais da nossa área. É demais, né, professor Riley? É maravilhoso mesmo. Nossos colegas, meus colegas estão todos aqui. Está toda a turma aí. Maravilhoso. E então eu acho muito legal, olha lá, também está fazendo pela segunda vez, a gente, na verdade, pensar junto a respeito das coisas. E tem muitos profissionais que, em vez de fazer a coisa funcionar, né, de correr atrás, de entender o que você está fazendo, eles batem. E eu lembro que quando eu acabei de fazer o curso, eu comecei a atender eletro, uma colega falou assim, Luísa, eu fiquei sabendo que você, uma outra fonoaudióloga falou que você atende só com aparelho, que ela sabe fazer fonoaudiologia, que ela sabe ser fonoaudióloga. Eu parei, eu falei, gente, eu sou fonoaudióloga há mais de 20 anos, né? Eu hoje tenho 26 anos de formada. E claro que eu sei ser fonoaudióloga, sem aparelhos, inclusive estou sendo online, né? Então, enfim, agora estamos fazendo online nesse período, sem recurso nenhum, né? E que recursos lindos, né, Charone? Que coisas lindas e que, na verdade, essa técnica propicia para a gente, e a velocidade do resultado aumenta muito. Né? O que você está falando é uma coisa muito certa, porque é a velocidade, não é a substituição. Não, né? Ele vai otimizar, então não foge do raciocínio clínico, o não equipamento que vai mandar na terapia, nós aqui vamos mandar no equipamento devido ao raciocínio clínico. E é o que eu sempre falo, não adianta, e eu não concordo um curso de eletroestimulação ou de fotobiomodulação de um final de semana. Porque não existe você só... A gente tem que saber a fisiologia do recurso, a eletrofisiologia no laser, a fotobiomodulação na sua fisiologia como um todo. Saber onde a gente quer chegar para adaptar ao nosso conhecimento e experiência de vida, claro, muito estudo que a gente tem um recurso, ele vai adaptar, a gente vai conhecer as unidades e adaptar. E você falou de pessoas, e infelizmente a gente encontra, ontem mesmo, para você ter uma ideia, chegou no meu privado, professor, olha só essa publicação de um profissional dizendo que não se usa eletroestimulação em pacientes com doença neuromuscular, que vai levar esse paciente a óbito. Olha a irresponsabilidade de uma publicação. Então, se é uma reabilitação neuromuscular, eu não sei se ela quis falar doença neurodegenerativa, que também a gente usa também, quando a gente conhece de fato o recurso. E isso faz as pessoas se espantarem, né? Principalmente quem já está inseguro, ficar mais inseguro. Vamos estudar, né, gente? Vamos estudar, né? Questão. Eu acho isso importante falar a respeito dessas coisas, porque muita gente me bate por causa do meu tubo, esse tubo que eu quero te apresentar depois. E é muito engraçado, porque não me conhecem, não conhecem o método, não conhecem o tubo que eu estou estudando. Então é um barato, porque quando as pessoas chegam lá no consultório e dizem, deixa eu conhecer. Eu falei, peraí, senta aí, vem aqui, fica aqui comigo um pouco. Né? Ou então os cursos que eu dou também, sempre pequenininhos e tal, para as pessoas entenderem. E aí, de repente, um tubo desse calibre assusta as pessoas. Né? E no final das contas, eu estou tendo um trabalho tão sensacional em cima desse tubo, Charone,
que tudo que eu queria era ensinar para todo mundo que isso aqui facilita a vida das pessoas também. Mas não, em vez de eles quererem entender, não, batem porque não é o tradicional, é uma coisa que a gente está pensando diferente e tal. E Às aí, vezes é a forma de falar, né, Luiz? Assim, poxa, chega com um colega, olha, eu não entendo, eu gostaria de entender. Por favor, me explica o que é. Por que vai dar resultado? Por exemplo, imagina os resultados que você tem com o tubo, que você deve levar de melhoria para os seus pacientes e o quanto que isso pode agregar pessoas que trabalham como a gente. Né? Exatamente. Ó, o Fernando que está aqui na live, Fernando, ele veio. Beijo, Fernando veio pro consultório. Eu sei, ele falou de você. Meu amigo querido. Ele é um querido. Ele veio para cá, pro Rio de Janeiro, para conhecer o trabalho. Ele ficou comigo. A gente, inclusive, foi para dentro de camarim, né, Fernando? A gente foi para dentro do camarim para ele ver. Ele me ajudou dentro do camarim, que estava tendo uma peça que eu estava cuidando. Ele foi comigo. E aí, um monte de eletro espalhado por tudo quanto é lado, um cuidando de cada coisa. O menino passou mal, eu passei para outro lado. Enfim, aquelas coisas. E é isso, sabe? Eu acho que é agregar, é um mostrar para o outro, de fato, como é que trabalha. E foi uma delícia ter ele aqui. Graças a Deus ele tá bem também, porque isso aí passou maus bocados, né? Esse garoto ficou mal. Fernando, beijo, te amo. Beijo, amor. Que bom que você tá aí com a gente. Muito querido. Mas me conta, amor, como é que foi essa história de você chegar na Eletro? Pois junto com uma resposta de querer resultados rápidos, eu tinha uma frustração muito grande como profissional que eu já saí da faculdade. Então, eu tive um trauma muito grande que uma pessoa dentro da universidade falou: larga esse curso enquanto é tempo. Que esse curso não vai... E fonoaudióloga, professora, imagina, né? A gente escutar isso dentro de uma academia que a gente está investindo. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso. E quando eu saí, eu vi as pessoas falando que demorava, era muito novo, né? As pessoas diziam: vai demora muito a reabilitação. Nunca consegui engolir muito isso de demorar. E eu sempre fui atrás de recursos para conseguir respostas numa determinada velocidade para ser eficaz e eu trazer para aquele meu paciente uma melhora o mais rápido possível. E foi quando eu entrei pela primeira vez no hospital, que meu foco sempre foi hospitalar, e eu tinha pacientes com disfagia, com estase, aquilo me incomodava. Então, o início disso tudo foi a estase. Porque eu vi os pacientes, a família ficava incomodada com a estase, o paciente ficava incomodado, eu não conseguia admitir, eu saí dali e tá... Aí eu falei, não, vamos lá. Eu fui para estudar musculatura, eu fui estudar cinesiologia, fui atrás do estudo do músculo. Nesse ponto de estudo do músculo, não tinha como eu chegar na eletroestimulação. Foi quando eu vi a eletroestimulação pela primeira vez e comecei a estudar o equipamento. Nesse processo de escutar equipamento, o Fabrício Peixoto trouxe para cá, para Belém, o curso que já estava no início, estava iniciando, da eletroestimulação, e eu já estava fazendo alguns protocolos, adaptando, né? E fiz. Quando eu fiz, me apaixonei. Aí fui estudando cada vez mais. Quando terminei, eu já fui ministrar aula pela Finama. E a minha primeira turma foi de Londrina, e aí a gente foi fazer o primeiro EAD, que ninguém acreditava no EAD. Eu falei, vamos fazer o EAD. Vamos fazer o EAD, porque a gente tem que levar isso para muita gente. Acabou que levamos o EAD, deu muito certo. E eu fiquei um tempinho lá, que foi o tempo da primeira, segunda, terceira, quarta turma. E aí foi depois, eu falei, não, tá na hora agora de eu caminhar com meus propósitos no que eu acredito, e caminhar um pouquinho sozinho. Foi quando a gente decidiu ir para outro caminho, vim para o meu caminho da FANAAP, acreditando muito na questão que eu sempre levo em consideração, a responsabilidade da ética. Sim. E tô aí, graças a Deus, e levando os recursos e levando a simplicidade, que eu acho que o melhor é você levar de uma maneira simples, porque todo mundo vai ter dificuldade quando conhece um recurso novo, isso é inevitável. É impressionante, é verdade. E na verdade, quando você pega um aparelho, é tanta informação, né? É tanto númerozinho, é tanta informação, que você fala, meu Deus do céu, né? E tem muita gente que tem muito medo disso. Eu lembro que no começo eu tive 2 pacientes que não me deixavam fazer eletro de maneira nenhuma. Não tinha coisa. Você não vai me dar choque? Eu falo, caraca, isso não é choque, garoto, pelo amor de Deus. Tá bom, é eletricidade, mas enfim, não vai tomar choque e tal. E essa coisa, né, do comprimento de onda ser baixo, era uma coisa que foi muito importante, porque você via que não doía, né? Você começava a fazer, olha, não vai doer, você vai ter uma intensidade forte e tal. E aí eles começaram a aceitar, e um deles foi até o palhaço Topetão,
que ele falava, você não vai colocar isso em mim nem ferrando. Aí um belo dia ele teve um problema, ficou sem voz, ele falou, põe esse negócio em mim. Eu quero. E deu certo, né? Ele deve ter deu certo. Bem. Com certeza. Ficou super bem. Eu comparo a sensação que eu tive a primeira vez que eu fui fazer eletroestimulação, que eu fui atrás do recurso. Eu comparo nós leigos ou um piloto que aprende e ele chega numa cabine de avião e vê aquela quantidade de unidade, da quantidade de botão, de medição, e a gente fica, caraca, mas depois que conhece, pronto, fica tudo tranquilo, a gente tem segurança. E era outra coisa que eu sempre me preocupava muito também, porque eu não conseguia conceber você usar o recurso da maneira que o fisioterapeuta que utiliza ventres maiores utilizar. Eu falei, não tá errado isso. Isso não pode. Aí eu fui estudar os recursos. E quando eu consegui realmente mastigar tudo isso, eu falei, não, agora eu vou passar. Vou passar da maneira que eu estou fazendo, que está dando certo. E vamos lá. Funciona, a paralisia facial, assim, resultados incríveis, que muitas pessoas falavam que não utilizaria, né? E aí, assim, me conta essa história, por favor, de paralisia facial, porque eu uso também, e de vez em quando cai mó pau com tudo daqui, eu não pode, funciona. Eu já restabeleci músculo morto. Sim, é incrível, né? O que acontece? Realmente, muitos médicos falam não usa a eletroestimulação, muitos fisioterapeutas falam também isso. O que acontece é que quando você pega um protocolo que pegava antigamente um protocolo para se utilizar na paralisia, eles utilizavam como se fosse uma paralisia de membros superiores e inferiores. E não levava em consideração a musculatura superficial da face, que é inervada pelo nervo facial, é muito superficial e não tem fáscia. Ou seja, era desconfortável para o paciente, porque acabavam colocando o pulso, que é um nível de conforto muito elevado, e o paciente não aguentava ficar 30 minutos de terapia. Ele ficava no máximo 10 minutos, porque realmente é insuportável. Dói. E quem utilizava era o fisioterapeuta. E nós somos conhecedores da anatomia e da função de cabeça e pescoço. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar para a minha realidade. Então, vamos colocar um pulso menor. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou recrutar ponto motor superior, ponto motor médio, ponto motor inferior da face. E aí a gente vai agregando o meu objetivo. Qual é o primeiro objetivo? Depende da fase que está a paralisia facial. É uma fase plácida, então vamos colocar força, vamos colocar resistência, o que eu preciso? E aí a gente vê o resultado, né, Luísa? Como é excelente e rápido, né? Porque a gente está agregando e adaptando a realidade da fonoaudiologia aos músculos e ventres do tamanho menor, não tem fáscia, ou seja, não tem uma aderência suficiente. E o melhor de tudo, quando a gente trabalha a face, tudo que vai ser funcional vai ser estético. Né? Exatamente. Não, e foi legal, você sabe que uma vez houve uma paciente que chegou lá, ela é atriz, e ela teve um problema com botox, por incrível que pareça. Ela fez botox na testa e ela bateu a cabeça, antes das 4 horas, ela bateu num vidro, quando ela estava entrando em algum lugar, ou saindo de algum lugar. E aí o botox eu sei que desceu, e ela ficou com paralisia facial de um lado do rosto, e me ligou. Eu falei, olha, vamos embora, vamos trabalhar com isso, vamos ver o que a gente faz. E realmente eu trabalhei diariamente com ela, com eletroestimulação, fiz bastante exercício muscular, porque eu sou da área de motricidade oral também, e funcionou completamente, foi muito rápido o retorno dela. E era uma coisa que as pessoas me batiam, falavam, Luísa, vai dar problema isso, porque você está fazendo eletroestimulação em músculo de paralisia facial. Eu falava, gente, não tem nem problemas com relação de fato à paralisia, né? Foi o botox, eu preciso estimular essa musculatura. Né? E outra coisa foi um outro cara que teve paralisia, mas aí de fato no facial. Ele teve uma herpes, e aí ele ficou com o rosto completamente. E causa zumbido, pode causar um zumbido, existem vários fatores. A gente tem que levar uma informação que você falou, neuromuscular, por exemplo. Quando você falou cuidado da voz, quando o profissional ele entra para cuidar da voz e ele quer ter o cuidado da voz, esses cuidados eles não devem, por exemplo, ser só relacionados então você vai fazer fono, eu vou te dar os mitos e verdades do cuidado e pronto. Não, o nome já diz.
voz profissional. Se é voz profissional, a gente tem que ser, a gente tem que ter a consciência de levar para esse profissional os seguintes componentes. Olha, você vai ter que fazer um acompanhamento em cima de um fluxo, de um cronograma e estabelecer metas. Porque a gente precisa entender que o profissional da voz, ele não é só naquela sessão da fono. Ele vai vivenciar como se fosse qualquer outro atleta. Então, é um profissional que utiliza um componente muscular muito complexo, que vai ter estruturas complexas e estruturas adjacentes. Ou seja, a gente tem vários sistemas que trabalham em conjunto e em equilíbrio. Perfeito o que você está falando. Muita gente acaba, eu acho que isso acontece contigo também, de ficar mandando mensagem pedindo dicas, né? Ah, me dá uma dica aí. As dicas são aqueles cuidados básicos de voz, né? O que você pode comer, o que você não pode comer. Agora, tem coisa que você não consegue, porque é completamente individualizado. Lá no consultório, os meus assistentes falam que eu dou tiro no pé, porque eu ensino, de fato, as pessoas a cuidarem das próprias vozes. Inclusive, eu uso termoterapia, né, a crioterapia, uso o tubo, enfim, e realmente está todo mundo se mantendo muito bem. E as emergências vocais vêm com muita constância para o consultório. Né? Porque aqui, Rio de Janeiro, a gente tem teatro musical e tem muito cantor e tem muito ator. A gente está com a Globo aqui ainda, não sei até quando, mas, enfim. Que bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com atores, e eu atendo atores e cantores com início de carreira também, principalmente. Então, isso é uma coisa muito legal, porque acho que parou aí. Você está me ouvindo, Aline? Estou ouvindo. Tá ouvindo? É que deu uma falhada. E isso me deu a possibilidade de trabalhar muito, e hoje, na verdade, eu tenho uma experiência em emergência vocal que é muito bacana, né? E isso muito graças à eletro e o laser, né? Que legal. Porque, na verdade, eu consigo, com os recursos da rapidez do eletro e do laser, recuperar uma voz que está muito cansada, que está machucada, né? Enfim. E realmente é isso que você falou, é individual, e não adianta querer fazer isso remotamente, sabe? Essa coisa de falar, não, tudo bem, eu vou vir uma vez por mês. Cara, se você está fazendo show todo fim de semana, não adianta vir uma vez por mês. Faz exercício todo dia sim em casa, mas você vai precisar de constância no consultório. Acabou. Existe uma diferença entre o cuidado e dica, né? A gente pode dar dica, a gente pode orientar aquele paciente, mas toda vez eu falo, você quer ser um profissional, você é um profissional da voz, você quer melhorar ainda mais e manter a qualidade, sua qualidade vocal, você quer levar isso a sério, eu acho que todo profissional tem que pensar no seguinte, é a mesma coisa quando você vai realizar um programa, qualquer programa que seja, de treinamento miofuncional, né? Então você tem que levar muito a sério e seguir a sequência, e ele realmente vai ter que fazer em casa, não é só esperar. E aí eu sempre penso assim, o cuidado com a voz, ele é condicionante. Então a pessoa tem que entender que nós vamos condicionar toda uma estrutura. A gente condicionar significa condição. Então é dar condição específica para as estruturas que a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa entender que ele vai precisar de um direcionamento clínico. Esse direcionamento clínico não vai ser só o fonoaudiólogo. Vai entrar uma equipe multidisciplinar aí. O otorrinolaringologista, que vai nos auxiliar muito por exame de imagens, para ver o que a gente precisa trabalhar de via aérea superior, como é que está a entrada de ressonância desse paciente, como é que, se ele tem obstrução de via aérea superior, como é que está a língua desse paciente. A gente vai precisar também do ortognático para ver a articulação desse indivíduo, porque ele vai precisar articular para melhorar a capacidade e dar conforto, que o conforto ele é o principal ponto para a gente produzir ter uma adequada produção vocal. Vai precisar também do nutricionista, que é essencial. Eu falei com a nutricionista ontem, você viu? Isso, você chegou a ver? Maravilhoso. Ela é maravilhosa, essa menina, tá? Essa menina foi maravilhoso poder ver vocês duas conversando e colocando um ponto muito chave nisso, que é a preparação de condicionantes para o músculo. Né? Então, a gente que a gente tinha falado, eu falei, eu não posso deixar de falar do Xalã aqui, eu mandei para você, eu falei, deixa eu contar para ele. Achei maravilhoso, obrigado. Imagina, então isso. E ainda entrar com o professor de canto, de técnica vocal,
claro, que seja competente o suficiente para manter o que toda essa equipe está fazendo. Porque a gente sabe que existe professores e professores, assim como existe fono e fono, otorrino, mas é fundamental que quem vai fazer a técnica vocal, a gente tenha essa comunicação para a gente entender que o que a gente está mantendo vai ainda manter a condição que a gente está fazendo com o paciente. Então é um fluxograma que começa com condicionamento. Então eu falo, cuidado com a voz é você condicionar a sua voz. Para que ela condicione, eu preciso de várias estruturas. Desde fazer entender o que é uma mucosa, como é que tem que ser o sono dele, né? Como é que tem que ser o nível emocional desse paciente. Fazer um cronograma, né? Um planejamento do dia, enfim, porque realmente, no final das contas, viram atletas, né? Deixa eu até cortar você, aqui a Patrícia está falando da Gabi Amaral, testemunha disso, deixou a Gabi Amaral perfeita para o musical N que ela estava fazendo. Oh, coisa linda, Patrícia. Que legal, que legal. Patrícia é uma gracinha, a filhinha dela, uma cantora, amigo, que você não tem noção. Uma coisa de maluco. Que bacana, que legal. É isso que você está falando, eu gosto muito da sua linguagem, Sharone, porque é muito parecido com o que eu faço aqui, né? Eu acho que tudo que a gente faz com o paciente, a gente tem que explicar o motivo, né? Quando a gente é professor, a gente tem que realmente ensinar o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, eu tenho uma teoria que a pessoa entra no consultório e começa a entender por que ela está fazendo exercício de língua, por que ela está fazendo exercício para garganta, por que ela está fazendo exercício respiratório, ela faz, senão ela para. Né? E eu tenho visto nas lives diárias que eu tenho feito que realmente quem foi atendido por mim normalmente faz os exercícios cotidianamente, pois isso na vida diária. Porque realmente começa a se preocupar em entender o motivo pelo qual eles tiveram aquele problema para chegarem no consultório. Né? Então, porque conhece, bom apoio por exemplo, ninguém vai para uma mesa de cirurgia sem saber o que tem, sem saber o que vai acontecer. Né? A gente tem que ter consciência do que a gente precisa melhorar, do que a gente quer para a nossa saúde. E mais do que isso, quando você explica que a pessoa tem que ter um bom apoio respiratório, uma boa resistência muscular na laringe e uma boa articulação para não ficar pesado para ninguém, eles fazem todos os exercícios bonitinhos, né? E aí a coisa começa a andar e aí vira a parceria do paciente com a gente, e aí não precisa ir tanto ao consultório, né, e se preocupam o tempo inteiro em estar bem. Quando estão em um trabalho mais forte, em teatro, no canto, não sei o que, eles procuram mais, senão eles se afastam. Isso é uma coisa muito gostosa. Né? O que é mais gostoso é quando eles entendem, eles mudam a postura por completo. Sim. Até a questão mesmo do estresse emocional. Né? A questão é, muitas das vezes, muitos desses profissionais, eles têm uma atividade intensa. Então, uma atividade de pressão também, uma pressão que eles recebem, que dá uma tensão. E pode ser psicossomático. Desde o ator, por exemplo, eu já participei de alguns musicais da Disney, aqui em Belém, que tem uma equipe maravilhosa, que eu sei como é um diretor na linha de frente junto com essa galera. Então, é muita pressão. Se você acompanhar o ensaio, a gente sabe que aquilo é pressão. Eu até falei uma vez, eu não conseguiria nunca fazer um musical, nem ser um ator, porque se um diretor falar assim comigo, eu ia voar em cima dele. Eu choro. E é o papel dele, né? É o que ele leva, o que ele faz, é uma responsabilidade muito grande, é um gasto enorme. Responsabilidade. Tem que ter um retorno, é algo que é lindo quando a gente vê pronto, mas que antes de estar pronto, a gente que acompanha esses atores, a gente sabe como é a pressão. Então, a gente vai desde esse nível até para como ele vai dormir. Então, o estilo de vida desse paciente tem que ser levado muito em consideração, e a gente, como fonoaudiólogo, tem que adentrar nesse estilo de vida dele. Tem que falar, olha, você tem que dormir, esquece, faz uma meditação, encaminha para a meditação, suporte respiratório, a frequência desse paciente vai se alterar no sono. Se ele não dorme, se ele está direto no celular, até aquela luz do tablet, do celular, uma luz que vai levar uma informação para o cérebro que ainda está de dia. Então já vai alterar a frequência respiratória, aumentar, já tem um nível de tensão. Ele vai levar atenção para onde? Para toda a cervical. E aí atrapalha a primeira alavanca. Aí quando eles entendem o que é a primeira alavanca, eles ficam, caraca, isso é uma alavanca. Aí eu vou lá, faço, isso aqui é uma alavanca. Sem curso nenhum.
E é impressionante quando eles veem que isso aqui, quando tem uma amplitude de movimento complexo e laríngeo, o quanto facilita e o quanto melhora. Aí eu falo, esquece o diretor, esquece a quantidade de pessoas que vão comprar teu ingresso, esquece a gravação do teu videoclipe que não der certo, que tu fez uma pose errada. Eu tinha um cantor que foi uma graça, assim, que ele me levou pro estúdio e ele queria chegar no refrão que era mais ou menos assim: como uma brisa do mar, eu e você, pra gente se amar. Ele queria um agudo muito alto, mas ele não conseguiu agudo, porque toda vez que ele estava no estúdio, como uma brisa, aí ele olhava pro diretor lá, e o diretor fazia assim, aí cortava. Eu falei, não olho mais pra ele, botei uma venda. Vira de costas. Tu botei uma venda nele, esquece, vai e sente essa brisa. Porque ele não queria ter feito no estúdio. E foi, alcançou, ficou lindo, maravilhoso. Ele queria fazer a brisa pra cantar dançando, né? É cantor de brega. E ele conseguiu. No maravilhoso. Foi muito legal. Não, tem umas coisas engraçadas, Sharone. Aqui tem dois momentos, porque assim, eu tenho meus horários todos certinhos no consultório, que teoricamente é um por horário. Só que vira uma bagunça no consultório. Por quê? Se mudar o tempo, as pessoas invadem assim, tô chegando, pelo amor de Deus, minha voz não tá boa. Aí já invade, como eu tenho os eletros, eu tenho laser, não sei o quê, enquanto um tá no eletro, eu cuido do outro e eu tenho meus assistentes que me ajudam. Enfim, agora a gente vai ter que mudar esse esquema, porque não vai, enfim, quando a gente conseguir de novo ir para o consultório, a coisa tem que ser mais leve. Mas mudança de tempo e estreia, amigo, aquele consultório é uma farra. É maravilhoso, entendeu? É maravilhoso. Isso é perfeito. Aí o povo leva bolo, aí fica um monte de gente ali do lado de fora, comendo bolo e batendo papo. É uma farra, entende? Fora o povo que passa, que o meu consultório em Copacabana, o povo passa e fala, eu vou lá em cima dar um beijo na Lu, sabe que tem sempre muita gente, é sempre gente gostosa, é festa mesmo, você não tá entendendo? Que legal, que legal. Imagina, eu vou participar dessa festa um dia. Eu acho bom, eu acho justo, eu acho que tem que vir mesmo para conhecer, porque vale a pena, é muito engraçado estar lá. Então, eu acho que tem que ter muito conhecimento técnico, que parece brincadeira, a gente está o tempo todo brincando, não sei o quê, mas eu estou o tempo todo pensando o que eu vou fazer, qual é o planejamento dessa laringe ou desse paciente, e é muito engraçado, de vez em quando eu paro e fico olhando e falo, não, eu tenho que fazer, aí muda todo o sistema, porque aquela pessoa de repente está emocionalmente muito abalada e ela precisa de muito mais relaxamento do que, muito bolo. A Luciane é uma. A Luciane foi sua aluna também. Eu acho que ela já comeu esse bolo várias vezes. Ela leva. A Luciane é fonoaudióloga. A Luciane é fonoaudióloga, mora no prédio da minha mãe, uma super fonoaudióloga, e é sua aluna também, já foi sua aluna. Foi, beijo. A Lu é uma querida. Vira e mexe, vai lá no consultório e aí leva o bolo. Hoje eu vim de bolo aqui. A pessoa leva bolo com faca, com pratinho. E aí eu fico olhando para aquilo e falo, gente do céu, esse é o consultório falando, olha lá, eu levo. Tô com saudade do seu bolo, amiga. É uma delícia, amigo. Então eu acho que é isso. Né? É uma farra, porque, olha lá, já fez seu curso, tá vendo? Obrigado, Luciane. Poxa, que bom. Qualquer coisa pode falar comigo sempre, viu? É maravilhosa. Essa mulher é estudiosa, é uma grande amiga, é uma das pessoas que, na verdade, veio conhecer a minha técnica, veio conhecer o tubo. Eu tenho um respeito pela Luciane absurdo, porque realmente é uma mulher que entende pra caramba de fonoaudiologia. A gente troca muita figurinha, porque vira e mexe... Luciane, vai falar comigo depois, pra gente ver essa turma aí, tá bom? Olá. Vai estar nela. Fala comigo, não esquecer, tá bom? Por favor, te quero Manda lá. Mensagem. Manda mensagem no privado. Ela é maravilhosa. A Luciane é realmente uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho, e a gente senta junto para estudar, sabe? De repente tem algum caso dela, um caso meu, a gente senta junto para estudar, para tirar dúvida, porque é isso, eu acho que a gente não está pronto nunca, né, Sharone? Não, então... a gente não está, e a gente deve sempre ir muito além. Por exemplo, algo que eu estou fissurado hoje, que eu digo que é onde eu estou focando muito para os profissionais. Eu até coloquei essa imagem aqui atrás, não sei se dá para ver, mas é uma imagem. Aqui que está ali lisinho é a mucosa, o que está em amarelo é o ligamento vocal e o que está em vermelho é o tiroaritenoide, o músculo, né? Então, estou apaixonado justamente aonde entra a sua técnica. É justamente a gente se preocupar com essa teoria mucoambulatória dos nossos profissionais de voz. Porque olha a quantidade de muco que a gente tem e
E olha só, são intermediários, mas olha como ele fica exposto. A gente sabe que o muco é importante. Por isso que o Sim. trabalho de fluxo e o trabalho de recrutamento a nível muscular, com o efeito Bernoulli, e a gente levando em consideração o trabalho que você faz, eu imagino que você está levando para cá de eficiência. Então, você está melhorando a capacidade de funcionamento mecânico e cinemático, ou seja, Isso aí. você trabalha a mecânica e você trabalha a velocidade desse muco em estar fazendo ele evaporar, manter a laringe adequada e hidratada e ele manter o seu movimento. Isso, um movimento. Então, olha que incrível, né? Então, você incrível. Eu separei especialmente para ti. Maravilhoso isso. Imagem pra ti depois. Olha, eu vou te convidar para mais uma coisa. Eu vou te mandar um tubo meu com o passo a passo de como é que eu trabalho aqui. E aí junto a gente vai abrir um grupo de estudos, eu e você. Perfeito. E a gente vamos fazer juntos essa experimentação enquanto a UFRJ está fechada, porque aí depois a gente leva isso para a UFRJ também. Eu te convido a fazer esse estudo aí junto comigo. Depois me manda teu endereço, por favor, que eu vou te mandar essa semana. O tubo e o passo a passo de como é que eu trabalho. Você vai ver que mágico que é. É mágico, é mágico. Eu quero muito saber. Eu separei especialmente para você, porque eu já estou pensando um pouquinho de como é. Eu achei muito interessante a tua técnica, porque é uma técnica eficaz, que leva justamente a mecânica e a cinemática junto. Então você está lá na velocidade, está trabalhando com a mecânica. Isso é funcional, isso é você levar a resposta. Isso não é você precisar provar que vai dar certo. Isso é pura física. Biofísica. Entendeu? Então, ali... É só isso. Então você tá dimensionando e você está somando e abrilhantando uma técnica. Só isso. Que legal. E assim, não é diminuir as outras, entende? Eu acho que é somar. São coisas diferentes. Para de graça que a gente vai ficar tudo vermelho aqui. Ó, a gente está tentando, a gente fica pensando na aplicabilidade. Esse é meu marido. Falando nisso, Charone, ele já está preparando aí a sua faixa, ele vai mandar para você. Obrigado, meu amigo. Ele vai mandar uma faixinha. E eu já tô divulgando, depois eu tenho uma proposta para essa faixa aí, viu? Pronto. Pronto. O sobrenome dele é alemão, né? É Winkelstein. É o Carlão. Não me arrisquei a falar. É Winkelstein. É o Carlão. Para não ter problema, é o Carlão. É o Carlão para todos. Satisfação, meu amigo. Então, na verdade, eu vou te mandar isso, porque aí a gente vai estudar junto e vai trazer essas novidades para todo mundo. Porque realmente é uma coisa muito bacana, sabe? Eu acho que é somar o tempo inteiro, trazendo novidades para a fonoaudiologia. A gente era muito pobre quando eu me formei em 93. Olha, deixa eu te falar, esse professor Ronaldo Moraes, professor Ronaldo, muito meu amigo, ele é o melhor professor de voz, de canto daqui da minha cidade, Caramaçu, unidade, então super aguda. Obrigado por estar aqui, Ronaldo. Só porque eu tinha que falar. Muito obrigada, Ronaldo. Ele é muito bom. Muito obrigada por estar aqui. Mas eu acho isso muito maneiro. Eu acho que desde o momento que a gente consegue... Olha, você vê, eu me formei em 93. Fiz depois motricidade oral, né? E fiz acupuntura, trabalhei com bebê de alto risco, trabalhei, enfim, uma infinidade de coisas. A última pós-graduação que eu fiz, já quando eu voltei para o Rio de Janeiro, porque eu fui morar em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro, eu fiz audiologia. E por causa da audiologia, eu, na verdade, comecei a pensar no tubo grosso, né? Nessa coisa da maior onda sonora e tal. Então, na verdade, foi uma coisa meio junto, porque o tubo veio junto com o eletro, logo em seguida veio o laser, e aí eu trabalho eu tenho agora o vocal feel, tem um outro aparelhinho também, que é um aparelho para dar uma maior ressonância, para trabalhar um pouco mais de projeção. Então, o tempo todo no consultório, eu tenho coisas que estão inventando no Brasil, tem aquela outra, o Mindvox, também para a gente se ouvir. No final das contas, eu tenho uma série de aparelhos aqui no consultório que servem para a gente melhorar. A gente poderia, inclusive, já que o seu livro está num processo de construção, é só uma ideia, né? Claro. A gente poderia formar um capítulo de dispositivos, né? Eu tenho um que eu utilizo um que é adaptado com Ambu, que é muito bom.
bambu, e eu utilizo bambu também. Eu ainda utilizo o bambu, ainda faço a bambu terapia, que é o uso do bambu. É incrível, incrível o resultado de equilíbrio de primeira alavanca. A gente vai ver em elétrico. Ele faz parte da atualização do curso de elétrico que você está. Então você vai ver, a gente vai discutir muito. Eu acho que é importante levar isso. E tudo muito isso é cuidado, né? Tudo isso a gente ter essa sensibilidade de levar algo que não seja aquilo. Terapia programada. Terapia programada é uma terapia que você está se limitando. Não estou criticando, mas você limita até o seu resultado do seu paciente. Então tem que... Não, o objetivo é exatamente ser o mais rápido possível, né? A técnica. Tem que funcionar. Ressonância, trabalhar respiração, trabalhar músculos da face, músculo da mastigação, movimento da mandíbula, a pressão superior, pressão negativa e inferior, o CT, então, é tanta coisa, né? E se a gente leva essa conscientização para o cantor, que é justamente esse fluxo que eu lhe falei, que é um fluxo de condicionamento, saber que a gente vai condicionar uma estrutura que precisa de um mecanismo para mecânica e cinemática, mas também precisa de uma equipe multidisciplinar, que a gente precisa de cuidados clínicos. Ele tem que entender que vai ser um acompanhamento, né? Então, emergência vocal a gente trata, mas a gente tem que conhecer essa emergência que está chegando. Não é verdade? O que está acontecendo ali nesse processo? Não, isso é muito bacana. Amigo, a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho só que a gente tem muita coisa para conversar. Isso aqui fica pouco tempo, uma hora fica sempre pouco tempo. Falhou aqui. Verdade. A sua internet deu uma parada. Mas foi uma honra. Cadê você? Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de poder participar do capítulo do seu livro. Eu estou muito feliz, muito ansioso para participar desse processo. Eu tenho certeza que vai ser um livro que vai contemplar muitos profissionais de voz e vai contemplar também muitos fonoaudiólogos. Isso é maravilhoso para agregar conhecimento e que nem você atuando do jeito que está atuando. Falhou geral. Não ouvi nada. Está falhando. Estou falando que orgulho que a gente tem uma profissional como você que está se preocupando em levar o compartilhamento, que é algo que eu prego muito. A gente precisa todos termos sucesso. Não é um sucesso, são todos. Porque todo mundo tendo sucesso, os pacientes têm sucesso e a profissão só cresce. Exato. Eu acho que desde o momento que as pessoas começam a esconder técnicas, porque tem medo do outro roubar a técnica, é uma coisa que, na verdade, a gente não tem um crescimento. Eu acho sempre que quando a gente, na verdade, dispõe o nosso conhecimento, o nosso modo de pensar para o outro, que é um cara que é estudioso também, que também está interessado em crescer, enfim, a gente não perde nada, a gente só ganha. Né? Então, a gente tem que dar a mão para as pessoas que são estudiosas e que querem crescer com a gente. Tem muita gente sacana? Tem. A gente vai lidar com isso a vida inteira. Né? Mas eu acho que a gente reconhece, em determinado momento, a gente dá sorte e reconhece pessoas que são estudiosas como a gente, né? E que, no final das contas, viram uma parceria de fato. Olha a distância que a gente tem, Sharone. Você está do outro lado do mundo, né? Você está em Belém, eu estou no Rio de Janeiro. E a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, existe admiração, existe respeito, né? Eu acho que existe uma cumplicidade. A Natânia é minha assistente. A Natânia é minha pequena assistente. E Natânia, vou logo te falar, dia de quarta-feira vai lá com ela. Fica ao vivo lá com a gente. Leva a Natânia, tua assistente, para lá dia de quarta-feira para assistir a nossa aula ao vivo. Pronto. Tá vendo, Natânia? Beijo, Natânia. Gracinha. Obrigado, então, viu, Luísa? Obrigado mesmo. Imagina. Eu tenho que te agradecer muito também por todo o conhecimento e todo o carinho, né? No final das contas, disponibilidade, enfim. Você é um presente, na verdade. Que Obrigada, é tanta coisa, tanta demanda. Quando você falou comigo, e eu sei que você fez parte da primeira turma, e a gente sabe tudo que se começa pela primeira vez é difícil, e foi uma turma que foi complicada, porque todo mundo não queria deixar a gente fazer EAD. Olha, hoje está todo mundo no EAD, né? Hoje a gente foi pioneiro nisso. E que bacana
e ver o quanto você está fazendo, viu? Muito obrigado mesmo por esse carinho. Imagina. Obrigado por fazer parte dessa turma agora de 2020 de atualização. Eu te agradeço muito. O negócio está maravilhoso. Eu fico só esperando quarta-feira chegar. Eu falo, cadê quarta-feira que não chega? Eu preciso lá ver. Então, tá uma turma linda, né? Tá uma turma muito legal. Tá muito galera legal. Estudiosa, galera boa. Não, nossa Convida senhora. todo mundo que está aí para conhecer. Pode entrar lá no site da FANAAP, é adebox.com, pode conhecer. Qualquer coisa, fala com a Luísa. Eu vou colocar depois. Pronto, eu dou desconto para todo mundo. Pronto. Obrigado, viu, meu amor? Sei que eu você te tem uma live agradeço. daqui a pouco. 6h30 tem uma live com o Otorrino. E a gente vai se falar. Vamos se falar, vamos marcar para o sábado, já para a gente fazer o nosso cronograma para o livro, tá bom? Ótimo. Faz um favor para mim, só me manda, por favor, seu endereço, que eu vou te mandar o tubo e o passo a passo para a gente já começar a estudar junto. E o Carlos vai me mandar a fita, não esquece. Claro que vai. Já está fazendo, passou amanhã aqui mexendo nessas coisas. Tá bom, meu amor, muito obrigado. Tá bom? Fica com Deus, gente. Obrigada, Sharon. Obrigado. Beijo, amigo. Beijo. Tchau, amor. Tchau.